Irmãos e todas as irmãs do canal A Palavra Viva, Eficaz e Verdadeira. Neste momento, né, irmão? A data dessa gravação sendo executada, 00h58 da noite, né? Mais ou menos da madrugada da sexta-feira, né? Da quinta para sexta. Estamos aqui gravando, né, irmão? Um vídeo que Deus me pediu para gravar, para nós falarmos de mais uma palavra, né, irmão? Aqui no canal, a palavra viva, eficaz e verdadeira. Irmãos, agradeço por você estar vendo os vídeos, né? Esses vídeos aqui de celular, né? São mais curtos, né? Mais simples, mas também muito bem explicativo, né, irmão? Porque Deus, Ele sabe, né, irmão? Conhece e capacita o coração de cada um que ouve a palavra de Deus, né, irmão? Porque a gente não está aqui para pregar bênção, para pregar bênção, para entregar prosperidade. Aqui nós estamos pregando a genuína palavra de Deus, porque o nome do canal Palavra Viva, Eficaz e Verdadeira é para principalmente ensinar o verdadeiro caminho da salvação através da genuína palavra de Deus, né? Quero avisar vocês que nessa final de semana nós vamos postar lá no blog um vídeo, e também esse vídeo vai ser postado no canal, né? Amanhã eu vou gravar sobre a porta estreita. Deus mandou para fazer uma gravação sobre esse assunto. Irei certamente colocar uma capa, né? Vou gravar pelo Xsplit, né? E com certeza no sábado ou domingo o estudo vai estar lá colocado no canal da Palavra Viva, Eficaz e Verdadeira. Então vocês fiquem atentos, que é um estudo muito promissor, né, irmão? E muito interessante. Estando na firmeza do Espírito Santo, ontem estava lendo uma palavra lá do livro de Ezequiel, capítulo 24, Jeremias 24, que diz assim a palavra: mediante 2 cestos de figos, o futuro do povo é revelado. Esta palavra, irmãos, eu acho que vou ler para vocês. Parece que talvez no começo vocês não venham entender a palavra, mas na hora da pregação, com certeza, vocês vão entender todo o contexto dela. Porque são só 10 versos essa palavra, né? Uma palavra bem curta, mas muito importante para ouvir, né? Então vamos para a leitura da Bíblia? Vamos para a leitura da Bíblia, né, irmão? Diz aqui a palavra. Fez Jeremias capítulo 24, tá, irmão? São 10 versos só. Vamos fazer a leitura com a ajuda e a guia da orientação do Espírito Santo. Fez-se o Senhor ver, e vi 2 cestos de figos, postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias e de Joaquim, rei de Judá, os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporães, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. E disse-me o Senhor: que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos. Os figos bons muito bons, e os maus muito maus, que não se podem comer, de maus que são. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, ó Deus de Israel: como a estes figos bons, assim conhecerei aos de Judá levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus para o seu bem. Porei os olhos sobre eles para seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificar-o-eis, e não as destruirei, e plantar-o-eis, e não arrancarei. E dar-lhe-eis coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. E como aos figos maus que não podem comer, de maus que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, o resto de Jerusalém, tantos que ficaram nessa terra, como os que habitaram na terra do Egito. Eu os entregarei para que sejam terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio, provérbio, um escárnio e uma maldição, em todos os lugares para onde os arrojei. E enviarei entre eles a espada, a fome, a peste,
até que se consumam de sobre a terra que dei a eles, a seus pais. Vamos ler agora na Bíblia que realmente nós iremos pregar a palavra, né? Que é a NVT. Sempre leio na palavra na ARC e depois também leio na NVT. Vamos lá, mesmo capítulo 24, vamos continuar aqui, né, irmãos? Capítulo 24, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o exílio o rei Joaquim, filho de Joaquim, junto dos oficiais de Judá e seus artífices e artesãos, o Senhor me deu essa visão. Vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor em Jerusalém. Um cesto estava cheio de figos, frescos e maduros, e o outro cheio de figos ruins, e tão estragados que não podiam se comer. Então o Senhor me disse: o que você vê, Jeremias? Figos, respondi, alguns muito bons e outros muito ruins, tão estragados que não servem para comer. Então o Senhor me deu essa mensagem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: os figos bons representam os exilados que enviei de Judá para a terra dos babilônios. Eu os guardarei e cuidarei deles e os trarei de volta para cá. Eu os edificarei e não derrubarei. Eu os plantarei e não arrancarei. Darei a eles um coração capaz de reconhecer que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltaram para mim de todo o coração. Os figos ruins, diz o Senhor, representam Zedequias, rei de Judá, seus oficiais, o povo que restou de Jerusalém, e aqueles que moram no Egito, eu os tratarei como figos ruins, tão estragados que não servem para comer. Farei deles objeto de horror e símbolo de calamidade para todas as nações da terra. Em todos os lugares por onde eu espalhar, serão alvo de vergonha e zombaria, insulto e maldição. E eu enviarei guerra, fome e doença, até que tenham desaparecido da terra de Israel, que dei a eles e a seus antepassados. Até aqui, irmãos. Amém. Esta é a palavra que Deus dá para passar para vocês nesse novo vídeo desse celular aqui, né, irmãos? Uma palavra curta, uma palavra direta, que fala de 2 figos. Um figo bom, um figo que foi bem produzido, um figo que é bem maduro, não é? E um figo também que é podre, que é ruim, que não tem qualidade, porque um dos figos estava fresco e maduro, o outro estava cheio de figos ruins e tão estragados que não tinha condição de comer. Se você pensar nas frutas, você sabe que as frutas, né, irmão? Quando elas bem plantadas, quando elas bem colhidas, quando elas bem cuidadas bem, né, contra as pragas, o fruto desenvolve bem da árvore, né? E quando a fruta fica madura, fica boa para colher, não é verdade? Então, irmão, a árvore, irmão, plantada junto a ribeiros de águas, é a representação do figo maduro. E o figo estragado é aquele figo que não tem condição para comer. Então, essa terra, esse mundo, é como um campo. Esse campo que é essa terra. Esse campo que é esse mundo. Glórias a Deus, porque nós temos ímpios e nós temos justos na terra. Os ímpios não fazem a obra de Deus. Os ímpios não valorizam a palavra de Deus. Os ímpios zombam. Os ímpios brincam, né, irmão? Aleluia. Ficam zombando, ficam pecando, ficam mentindo, ficam com falsidade, ficam falando coisas que não provém da parte de Deus. Enquanto os justos, esses lêem a palavra, esses meditam, esses lêem a Bíblia, esses têm entendimento e clareza de espírito. Então, é uma característica sobre ímpio e justo. Assim como lá em Salmo 1 que você lê sobre o justo e o ímpio. Aqui também é a mesma coisa. Existe aquele povo que Deus vai colher para a sua casa. E aquele que o Senhor vai saber que aquilo é podre, não vale de nada. Aquilo lá não vale para comer, produzir. Aquele não tem condição. E aquele lá, quando é podre, é jogado fora. Você entende a questão? Pensa numa fruta que cai podre no chão. Você não vai ter condição de aparentemente alimentar aquele fruto, né, irmão? Porque ele está podre, né? E fruto podre
provoca doenças, provoca germes, provoca fungos, né, irmão? Decompõe. Então, onde que o fruto ruim é jogado? Onde que o fruto podre é jogado? No lixo, né, irmão? Assim como será o descarte que Deus vai fazer com o ímpio. Porque muitas pessoas, irmãos, que dizem Senhor, Senhor, pode estar lá curando, pode lá estar fazendo milagre, pode estar fazendo um livramento, pode estar fazendo a obra de Deus, como for. Porque Deus, ele deixa bem claro, os dons não é só para a questão daquele que está firme em Deus, porque está lá desviado também. Mas aquele que não está nem aí com as coisas de Deus, ou que está, mas está brincando e zombando, vai ter uma ingrata surpresa naquele dia. Porque Deus não quer meio termo na tua obra, ele quer o termo inteiro da pessoa. Ou ele é justo, ou ele é ímpio, não é mesmo? Cada um faz as suas escolhas, como bem entender. Porque essa palavra já fala aqui, na época, que depois que Nabucodonosor, que foi o rei, né? Rei da Babilônia, levou para o exílio o rei Joaquim, filho de Jeoaquim, junto com os oficiais de Judá e seus artifícios e artesãos. O Senhor me deu essa visão. Essa aqui é a característica do tempo que estava, né, irmão? Porque naquele tempo, Nabucodonosor era o rei da Babilônia. E vale dizer, né, irmão, que Nabucodonosor depois se converteu, né, irmão? Glórias a Deus, teve 7 anos que ele se comportou como um animal, não é verdade? E se você ler bem o consenso da Bíblia, você vai entender, né, irmão, que Nabucodonosor, ele teve aquele sonho revelatório da estátua, né, irmão, daquela estátua que ele viu. E aquela pedra que representa Jesus, que o seu reino não será destruído. Que reino não será destruído? O reino de Jesus Cristo. Então aqui, ele era o rei da Babilônia. O mundo aqui hoje, irmão, se você pensar no dia de hoje, é que nem uma Babilônia. Deus estava me explicando na hora que eu estava tomando banho há pouco. Eu estava tirando uma dúvida. Senhor, o que é esse tempos como os tempos de Noé e os tempos de Ló? Aí Deus me deu uma explicação muito interessante. E ele falou, você lembra da história de Ló? Você lembra da história de Noé? Então, se você ler na Bíblia, você lembra que como era a perversidade daquele povo? Porque era muito imoral esse povo. Esse povo cometia perversidades muito pesadas. E aí entra a questão do homossexualismo, do transexualismo, do bissexualismo, que tinha naquela época também. Que tinha esse relacionamento, né, irmão? Que não agradava a Deus. Por isso Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Por isso Deus destruiu, aleluia, o mundo inteiro na época do dilúvio, na qual sobreviveu 8 pessoas. E no de Ló sobreviveu 3. Glórias a Deus. Então, meu irmão, qual vai ser? E sempre no meio do cenário tinha algum livramento. No dilúvio, 8 pessoas se salvaram. Ficaram dentro da arca. Não sofreram juízo nenhum. Não entraram no meio do juízo. Foram salvos, foram evitados de fazer parte do povo que morreu pela água. Aí vai Ló. Ló foi livrado de ficar naquela cidade. De algum jeito os anjos, né, irmão, instruíram para ele sair daquela cidade a tempo. Aleluia, não olhar para trás. Ou seja, foram. Infelizmente a mulher de Ló virou para trás, virou uma estátua de sal. Está na Bíblia. E aquelas 3 pessoas, suas 2 filhas e ele, foram salvos. Só que sempre estava tendo um livramento da parte de Deus. E nos nossos tempos, essa nova Babilônia do dia de hoje, essa nova promiscuidade, para ser mais franco, essa imoralidade do dia de hoje, Deus me deixou claro que assim como nos tempos de Noé e nos tempos de Ló, assim está sendo nas proximidades do arrebatamento, irmão. Pode notar que depois do ano 2000, quem sabe da história, né, irmão? Sabe que eu nasci em 86, que eu já falei. Nos anos 90 ainda não tinha muito esse negócio aí de homem com homem, mulher com mulher. Era meio controlado isso ainda. Mas depois que passou do ano 2000, começou a vir um funk, começou a vir as perversidades sexuais desse tipo de linhagem, LGBT, homossexualismo, essas coisas todas aí. E aí foi aglomerando essa questão, irmão. Então, como eu falo para você, Jesus já profetizava que nos últimos tempos isso iria acontecer nas proximidades de sua vinda. Então, irmão, isso aí não é fora do normal. Porque existem os figos bons e os figos ruins, irmãos. Infelizmente,
O mundo está de mal a pior, mas aquele que está na palavra de Deus, com certeza vai ser guardado. Porque virá o arrebatamento para levar o povo que andou na palavra de não ficar na grande tribulação. Sempre os acontecimentos que Deus fez na história de Noé e de Ló aconteceram antes de alguma tragédia acontecer. Lembra disso? Glórias a Deus. Porque 7 dias antes, Noé entrou na arca, só aguardando a chuva cair. Mas ele entrou antes, para Deus livrar. E Ló foi saindo da cidade antes de cair aquela chuva do céu de fogo. Glórias a Deus. Estão entendendo, irmãos? Glórias a Deus. Então, nesse verso diz aqui, ó: vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, em Jerusalém. Nessa visão, Deus deu para o profeta Jeremias a seguinte visão. Ele via às claras 2 tipos de cestos. Eram 2 tipos de cestos que estavam postos diante do templo do Senhor. Se nós pensarmos um pouco, você vai entender que um dos cestos tinha figos maduros e o outro cesto tinha figos podres, tinha figos ruins. Então estava cheia essa cesta. É que nem a questão da parábola das 10 virgens, 5 loucas virgens e 5 loucas e 5 prudentes, né, irmão? As prudentes levam azeite consigo, que é o que? A gente falou no estudo. A questão do que? Não é a palavra de Deus simplesmente, né, irmão? É o Espírito Santo vivendo em você de forma contínua, na tua vida, te orientando. Enquanto o outro não tinha o Espírito Santo realmente, né, irmão? Então, as lamparinas acendiam e apagavam. Então, irmão, o cesto estava cheio de figos. Só que aí tinha 2 tipos de figos, como está aqui no verso 2. Um dos cestos estava com figos frescos e maduros, um deles. E o outro cheio de figos ruins e tão estragados que não serviam para comer. Tecnicamente, é que nem uma fruta que é madura e um fruto que também é podre, né? Então é um fruto maduro e um fruto podre. Deixa eu mexer aqui na Bíblia, porque ela fechou aqui sozinha. Peraí, irmãos. Era um fruto maduro e um fruto podre. Lembra dessa questão? O fruto bom, o fruto maduro, ele produzia um excelente figo, né? Que um figo de boa qualidade, que foi conservado, cuidado, com certeza ele está maduro e ótimo para comer. Porque pensa, quando o figo está com uma boa qualidade, né, irmão? Uma maçã, um abacate, ele está gostoso de comer, né, irmão? Mas e quando o fruto está podre? Não está em condição de boa de comer, é intragável. Assim como Deus considera 2 pessoas, justo e o ímpio. O justo, ele vive na intimidade plena com Jesus. Anda em espírito e anda em verdade. Ele lê a palavra, ele medita, ele guarda os conselhos da palavra. Eles creem em Jesus Cristo, que vai vir resgatar a sua igreja fiel em breve. Procuram viver uma vida em honra com Deus, com Jesus. Procuram viver numa íntima intimidade com eles. Aleluia. Procura louvar o Senhor. Procura também orar, que a força do cristão é a oração, né, irmão? Procura cumprir com a tua missão na terra. Mesmo que às vezes, ocasionalmente, como fala lá em Apocalipse capítulo 3, nós somos de pouca força. Por quê? Nós não temos aquela força, né, irmão, como Jesus tem, né, irmão? Nós peca dele, às vezes, com certeza. Ninguém é perfeito. Todo mundo erra uma hora ou outra. Porque Jesus disse, nós somos todos pecadores. Porém, Jesus nunca pecou, meu irmão. Jesus é o único que nunca pecou. Aleluia, teu santo nome. Mas nós somos cheios de falhas e nós somos cheios de perfeição. E realmente, nós conhecemos as nossas faltas. Nós conhecemos os nossos defeitos, né, meu irmão? E a gente conhece as nossas fragilidades. Já o figo podre, ele é representado pelo povo que está pecando na iniquidade, que está mentindo, que está fornicando, que não lê a palavra, que não medita. Às vezes até lê por ler, mas não pratica o que está escrito na Escritura, né, irmão? Não acredita que o arrebatamento vai ser agora, em breve. Não acredita que Jesus está em iminência de voltar e buscar a sua igreja.
acredita nas heresias dos pós-tribulacionistas, que a gente sempre prega contra. Enfim, né, irmão? Toda essa ladainha, né, irmão? Que nós sabemos que o povo está sendo enganado com certeza, né, irmão? Por quê? Porque deixam o inimigo agir na vida deles. Glórias a Deus. Enquanto um está na luz, o outro está nas trevas. Então, um dos figos, o que está cheio de figos maduros, né, irmão? Enquanto o outro está com figos podres. Aí eu pergunto para você, qual figo você é? Se é o figo maduro ou é o figo podre? Não adianta meio termo com Deus, não. Ah, mas, Senhor, eu estou tendo um relacionamento com essa pessoa, o homem com o homem. Irmão, Levítico capítulo 18 fala. É abominação considerado na Bíblia, irmão. Cuidado, irmão, com essa prática. Tá verizinho? Glórias a Deus. Deixa esse pecado de lado, irmão. Sai, irmão. Glória ao teu santo nome. Vá para Cristo. Se arrependa dos seus pecados, irmão. Aleluia. Arrepende dessa prática também. Se arrepende dessa prática imunda. Nessa prática imunda desse pecado, né, irmão? Glórias a Deus. Deus não está nesse tipo de coisa, irmão. Glórias a Deus. E nos últimos tempos tem entrado, né, irmão? Toda essa mentira de Satanás, né, irmão? Mas é desse jeito mesmo. Porque as pessoas perecem por falta de entendimento. E não deixam Jesus trabalhar na vida deles, né, irmão? Então é como fala. Enquanto um está com frutos bons, frescos e maduros, porque está maduro na espiritualidade também, o outro está tão estragado, está tão podre de iniquidade, tão podre com a mente cauterizada, contaminada com pecado, que não dá para se alimentar. Então não tem condição. Esse fruto Deus rejeita. Esse fruto ele descarta, como descarta de um lixo. Aleluia. Porque o fruto que é podre não tem condição de comer. Não tem condição de edificar, né, irmão? Glórias a Deus. Você vai comer um fruto maduro. Você não vai comer um fruto podre. Assim como Deus considera, e Jesus considera, aqueles que verdadeiramente são dignos de escapar da pressão que há de vir sobre todo mundo, enquanto também tem aqueles que não têm merecimento de ficar, de serem arrebatados, né, irmão? Vão ficar na grande tribulação, porque ficou acreditando nas heresias, nas mentiras, no pecado, né? Viveu na iniquidade, não confessou a Cristo. Então, se não acreditar em Jesus, claro que não vai ser arrebatado, né, irmão? Isso é muito óbvio da parte de Deus. Então o Senhor me disse, o que você vê, Jeremias? Ele fez uma pergunta para Jeremias, uma pergunta curiosa. Aí ele viu, esse cesto que eu te mostrei, mas o que você está vendo, Jeremias? O que você vê? Aí ele disse, figos. Aí ele respondeu, alguns muito bons e outros muito ruins, tão estragados que não servem para comer. Pense, irmão, uma fruta madura, com certeza, você olha, dá aquela vontade de comer aquele fruto, né, irmão? Dá uma vontade, né, irmão? Porque a gente vê com aquela casca boa, né, irmão? Com aquele desenvolvimento bem maravilhoso, né? O fruto fica bonito, fica brilhante. Assim como nós temos que ser, irmão, purificados, irmão, pelo sangue do Senhor Jesus. Nós temos que, irmão, deixar Deus trabalhar na nossa vida. Assim como o fruto que é bem cuidado, né, irmão, bem conservado, nós também temos que ser purificados das nossas iniquidades, das nossas imperfeições, dos nossos defeitos, né, irmão? Porque, irmão, eu falo pra você, irmão, não adianta você achar, irmão, que você vai de qualquer jeito subir. Você tem que andar na palavra de Deus, irmãos. Prática da igreja, volta a falar, jamais vai salvar você. Mas Jesus salva. Confie em Cristo. Não deixe de confiar nele. Ele é tudo na tua vida, irmão. Glórias a Deus. E os figos ruins tá aí, né, irmão? Na promiscuidade, na fornicação, no adultério, na mentira, na falsidade, porque tem prazer de pecar, né, irmão? E não tá nem aí com as coisas de Deus. Glórias a Deus. Então, tá muito estragado pela iniquidade. A mente está corrompida, a mente está sendo enganada. Muitos aí estão ouvindo muito pós-tribulacionista pregando, todo mundo vai ficar na grande tribulação, todo mundo não vai ter arrebatamento, não vai ter isso. Irmão, para de ouvir o espírito do engano, irmão. Vá para Cristo. Aleluia, leia a palavra, medita nas escrituras. Não é isso que vai acontecer com os fiéis verdadeiros, irmão. Os fiéis verdadeiros vão ser poupados de ficar na grande tribulação. Nos tempos de Ló, nos tempos de Noé, sempre teve livramento com um povo que é fiel. E não será diferente na questão do arrebatamento. Creia somente em Cristo.
anda na palavra, anda na obediência, que tudo dará certo. Quando chegar o momento do arrebatamento, você vai subir, você vai ouvir a trombeta, você vai para a glória. Esse é o maior segredo, irmão. Há muito sendo enganado, muito não percebendo, né, irmão? O como próximo está à volta de Cristo. Vamos continuar aqui. Então o Senhor me deu essa mensagem. Aí o Senhor diz no verso 5: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: os figos bons representam os exilados que enviei de Judá para a terra das Babilônias. Eu os guardarei e cuidarei deles, e os trarei de volta para cá. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Darei a eles um coração capaz de reconhecer o meu povo, e eu serei o meu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. O justo é assim, irmão. O justo é assim. Eu li todos esses versos aqui que falam do justo. Por quê? Ele disse da simbologia do trigo bom. Vamos lá para o detalhe? O Senhor disse, ele representa os exilados. Exilados é o quê? Aqueles que estão exilados, né, irmão? Excluídos, né, irmão? Como fala, né, irmão? Da sua terra. Que enviei de Judá para a terra da Babilônia. Qual Babilônia? Aqui nessa terra. Irmão, nós nascemos no ventre da nossa mãe. E nós estamos aqui de passagem, irmão. Os figos bons estão aí. Nós estamos aqui neste mundo por passagem. Porém, aqui não é a nossa pátria. A nossa pátria é que está nos céus, irmãos. Lembra disso. Porque ele disse para nós aqui: eu os guardarei. Eu guardarei e cuidarei deles, e os trarei de volta para cá. Presta muita atenção no que Deus fala. Nós nascemos neste mundo, nós vivemos aqui no meio desse mundo, por tanta pessoa que erra, por tanta pessoa que peca, porque como lá na parábola do trigo e do joio, a gente convive, né, irmão? Trigo convive com joio, né, irmão? Assim como o joio convive com o trigo, sendo um sendo salvo e o outro destruído. Então lembra, Deus, ele conhece quem é verdadeiramente justo e quem é ímpio, quem não está nem aí com as coisas de Deus, né, irmão? Mas os justos ele conhece, glórias a Deus, porque nós estamos aqui como exilados, né, irmão? E nós estamos nessa terra aqui, irmão, podre de pecado. Porém, Deus fez essa promessa para nós. Ele está guardando nós, né, irmão? Ele está trazendo nós, está nos guardando, está nos cuidando e vai trazer de volta para a nossa terra natal. Aonde? Está na glória de Deus. Por quê? Porque ele prometeu para nós. Porque eu o edificarei e não os derrubarei. Deus fala, você vai receber a edificação da tua coroa, a edificação da glória de Deus. Porque Deus fez a promessa, ele não vai te derrubar. Você não vai cair da presença de Deus. Jamais você vai ser ignorado por Deus, irmão. Por quê? Porque ele te ama, irmãos, em espírito e em verdade. Porque ele falou, ele vai te edificar. Nós somos edificados no quê, irmão? No sangue de Jesus. Que é o quê? A nossa rocha, né, irmão? É a rocha fiel. Ainda mais aqueles que andam na rocha de Cristo. Jesus que simboliza a rocha, né, irmão? Daquela casa que é bem edificada. Daquela casa que é bem construída. Pode vir um vento, pode vir a tempestade, pode vir a dificuldade. A tua casa não cai da presença de Deus. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos no meio da Babilônia do dia de hoje. Mas ele está guardando nós do pecado. Está cuidando de nós, irmão, para proteger os nossos pensamentos dos pecados. Está nos orientando pela tua palavra, está nos ensinando, está nos capacitando. Mas ele fez uma promessa. Jesus virá e vai buscar sua noiva em breve. Porque nós vamos voltar para a terra natal lá na glória. Glórias a Deus. Porque assim nós que andamos na edificação de Cristo, pode levantar a tempestade que for, não seremos destruídos. Assim como ele plantará. Eu os plantarei, não os arrancarei. Você pode ter certeza que você, como uma planta, né, irmão, que é plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Lembra disso, irmão. Se é uma planta diante de Deus, uma planta diante de Jesus,
Jamais ele vai te arrancar você da presença dele. Jamais ele vai te arrancar você, irmão, aleluia, da tua oportunidade de salvação. Porque nós temos que reconhecer que ele é o Senhor dos senhores, o Deus dos exércitos, né, irmão? Porque Jesus fez uma promessa, que iria buscar a sua igreja fiel, que guarda na vara do arado de ferro a sua palavra. Então lembre-se, irmão, nada está perdido diante de Deus e diante de Jesus. Glória ao teu santo nome. Porque ele diz aqui, ó, porque o Senhor dará um coração capaz de reconhecer que eu sou o Senhor. E a gente tem que ter reconhecimento do Senhor que nós recebemos a visita, né, Pai? Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eles se voltarão para mim de todo o coração. Deus está dizendo que mesmo no período da grande tribulação, vai ter salvação. Nós já somos o seu povo, né, irmão? E nós vamos ser poupados de participar da grande tribulação. Portanto, nós temos que guardar a palavra em nosso coração e andar em Cristo, né, irmão? Porque de outra forma, você não é salvo. Você se perde, meu irmão. Glórias a Deus. Então ele reconhece que nós estamos na edificação da rocha de Cristo. Que nós estamos plantados como ribeiros de águas, que dá seu fruto na estação própria. Porque ele faz reconhecer que o Senhor está aí no nosso coração, na nossa mente, né, irmão? Porque ele sabe aqueles que voltam para ele em espírito e em verdade. O justo, fiel e verdadeiro ouve a sua voz, e a voz liberta, né, irmão? Edifica, ergue a tua cabeça, coloca no consenso da palavra de Deus. Porém o ímpio, que é o fruto ruim, os figos ruins, diz o Senhor, representam Zedequias, rei de Judá, seus oficiais, o povo que restou em Jerusalém e aqueles que moram no Egito. Eu os tratarei como figos ruins, tão estragados que não servem para comer. Farei deles objeto de horror. Pesado, né, irmão? E símbolo de calamidade para todas as nações da terra. Em todos os lugares por onde eu espalhar, serão alvo de vergonha e zombaria, insulto e maldição. E eu enviarei guerra, fome e doença, até que tenham desaparecido da terra de Israel, e dei a eles a seus antepassados. Em contrapartida, temos os ímpios, né, irmão? Temos os figos ruins, aqueles que restarem em Jerusalém. Pode ser judeus ortodoxos, que são pesados de coração, né, irmão? Não acreditam em Jesus Cristo. Aqueles que estão na terra do Egito, estão no pecado, estão na iniquidade. Quando para Egito é a Babilônia no dia de hoje. É os pecados, é as iniquidades, né, irmão? É a pessoa que está envolvida com a imoralidade, com a fornicação, com a mentira, com a falsidade, com a avareza e com outros pecados. Mas vive na iniquidade, se estragando a cada dia que passa. Porque aqueles que moram no Egito, fala Deus aqui, ó, eu tratarei eles como figos ruins. Você vê aí os oficiais, as autoridades do dia de hoje que a gente vê aí. Presidente, governador, senador, né, irmão? Rei, rainha. O povo que restou de Jerusalém. E nós e as pessoas que estão na iniquidade estão na porta larga da perdição, né, irmão? Então Deus ele não faz questão, ele vai tratar você como figo ruim. Que estão tão estragados que não serve para comer. Tecnicamente, você comete as obras da carne. É mentira, é falsidade, é idolatria, é isso, é aquilo. Seus frutos só vão se acumulando no chão. Frutos podres que não são edificados. Então Deus deixa bem claro, não tem condição para comer. Então seu coração está vivificado no espírito. Para dizer isso. E Deus fala, farei deles objeto de horror. E símbolo de calamidade para todas as nações da terra. O povo sendo enganado, por exemplo, aí pelos heresitas, que só ensinam heresia. Todo mundo vai ficar na grande tribulação. Não vai ter arrebatamento. Todo mundo vai ficar até o final da grande tribulação. Isso é mentira, irmão. Isso é Satanás puro, irmão. Apocalipse capítulo 3, versículo 10 fala que o arrebatamento é antes da grande tribulação. Nessa palavra que ele diz, ó. Ele diz assim, ó. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da aflição que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Eu preciso falar, irmão, no meio dessa calamidade que acontece no dia de hoje, muita violência, muita imperfeição, muita maldade, muita mentira no dia de hoje.
Você acha que Deus não está olhando por cada um de nós, irmãos? Os ímpios que estão cavando no fundo do poço, né, irmão? Porque Deus, irmãos, Ele fala, irmão, Ele não tem prazer na morte de um justo. Ele não tem prazer na morte de um ímpio. Ele tem prazer na morte de um justo. Vai dizer, porque enquanto houver humilhação, vai ter perdão. E se não houver humilhação, não vai ter perdão por parte de Deus. Então lembra, em todos os lugares que esses ímpios passam, irmão, eles passam. Em todos os lugares por onde eu os espalhar, presta atenção. Eles não são como a manhã que o vento espalha? Tá ligado, né, irmão? Porque serão alvo de vergonha e zombaria, insulto e maldição. Por quê? Só pregam heresia, só pregam a favor do pecado. Então Deus diz aqui, ó, aonde que a paia espalha a semente, né, irmão? Pelo vento, né, irmão? Então o vento está espalhando aí as sementes. Aonde? As portas largas do mundo. A prostituição, para fornicação, outros para mentira, outros para falsidade. E se não tiver aquele arrependimento genuíno, como é que vai ser salvo? Como é que vai ser evitado de receber a punição, né, irmão? Porque Deus, Ele reconhece quem merece de ser arrebatado e quem não merece, irmão. Porque chega a dar vergonha, né, irmão? O que os pós-tribulacionistas ensinam, né, irmão? Eles ensinam muita coisa. Até que eles ensinam sobre o pecado bem. Mas chega na escatologia, você só vê desvio de leitura, irmão. Para agradar o paladar deles, irmãos. Mas não aceitar a verdadeira palavra de Espírito. São alvo de vergonha, são alvo de zombaria. Eles ficam profetizando e as profecias não se cumprem. Porque verdadeiramente eles não estão no Espírito. Maldição tem ligação da feitiçaria, por exemplo. Quando alguém faz pacto com o diabo, com o demônio, com o que for, né, irmão? Na macumbaria e outras práticas imundas. Também é maldição. As estátuas, as imagens de escultura que você coloca na tua casa, também é maldição. Insulto, né, irmão? Aquela pessoa que fica humilhando os outros, pisando na cara dela, né? Guerras, contendas, essas coisas aí. Por quê? Porque Deus deixa bem claro aqui, irmão. Ele vai enviar guerra, fome e doença, até que tenham desaparecido da terra de Israel, que dei a eles e a seus antepassados. A guerra tá ligada aí, irmão, que acontece no dia de hoje, né, irmão? Pessoas que não respeitam os outros, pessoas que ficam marcando guerra, né, irmão? Fome, né, irmão? Muito preço encarecido de alimentos que a gente vê aí, muita carne subindo, né, irmão? Por quê? Porque diz uma ilusão profética lá de Apocalipse 6, que vai chegar um selo, que vai desatar, e vai ter uma grande crise mundial que o cavalo preto vai dar na terra. Assim como também guerras, muitas guerras, como o cavalo vermelho vai soltar essa guerra. Entende isso? Doença, ligado ao selo do cavalo branco, do cavalo amarelo. As pessoas vão morrer de doença, irmão, vão morrer de fome, enfim. Por quê? Porque o lugar deles é nas trevas exteriores. O Senhor diz claramente, as pessoas que ficam enganando, Deus vai separar, né, irmão, da mão daqueles que têm interesse, né, irmão, sombrios e incrédulos da presença de Deus. Então lembra de uma coisa, são figos bons e são figos ruins. Qual figo você é? Qual figo você prefere ser? Você quer ser figo bom? Se arrepende dos seus pecados, se arrepende das tuas iniquidades e anda na porta estreita da salvação, porque é essa que salva. Enquanto o outro figo é podre, não tem serventia, será jogado como chaves, né, irmão? Como na porta estreita você é jogado. Se continuar andando na porta larga do mundo, você perde a tua salvação, meu irmão. Então não caia na mentira de Satanás e do diabo, e nem no que o inimigo prega. Guarda aquilo que Jesus mostra em seu coração. Deus dá até aqui, irmãos. Deus seja louvado. Amém. Deus Todo-Poderoso e Criador dos céus e da terra, em nome do teu Filho amado, do Senhor Jesus Cristo, eis que nesta noite estamos aqui prostrados de joelhos, ou também de sentado, ou que estão de pé, diante da tua presença, para te agradecer por este vídeo que foi aberto no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que tem orientado na boa leitura da palavra
e que tem orientado de falar sobre essa questão dos figos, né, Pai? Um figo que é para o justo e um figo que é para o ímpio. Senhor, vamos andar como figo maduro, né, Pai? O figo que está, aleluia, madurinho, né, Pai, na fé. Porque o figo podre não tem serventia na tua obra. É como um figo que a gente compra e em seguida não tem serventia, porque o figo está podre. Senhor, desenferruja, Pai, aquele figo que está podre, duro, aleluia. E coloca, Pai, um coração novo, um cântico novo diante do Senhor Jesus, Pai. Proteja as pessoas dos maus pensamentos, proteja as pessoas da iniquidade, Pai, e guarda de toda a maldade deste mundo. Vai ao encontro dos enfermos, dos atribulados que têm causa. Vai ao encontro de cada um deles. Guarda de Satanás, guarda do diabo, Pai. Proteja, Pai, nós na presença do Teu Santo Espírito. Abençoa, Senhor, para aqueles que vão ouvir esse vídeo, Pai, na hora que vê gravado. Visita cada um deles, Pai. E pela orientação da palavra, fala com a nossa alma. Diante ao Espírito Santo do Senhor Jesus. Oro, Pai, para que o Senhor continue resplandecendo esses ensinamentos para a família amada de Jesus Cristo na fé. Com a graça do Teu Espírito, pedimos essas bênçãos em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que é bendito e eterno para todos sempre. Amém. Que a paz do Senhor e poderoso Jesus Cristo, os conselhos da Tua palavra, permaneçam nos nossos corações para a vida eterna. Amém. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus quiser, irmãos. Fui.